Olá, amigos, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Como ontem a gente prometeu, a gente fez algumas perguntas aí para ver qual que seria a reação de vocês que acompanham a gente na rede social, né, amor? Isso mesmo. Tanto eu quanto o Matheus, nós colocamos aí no nosso history do Instagram. Necessariamente ontem a gente perguntou se você acredita que teve fraude, ou melhor, se você acredita nas urnas. De 100% das pessoas que responderam, pelo menos 90% não acredita nas urnas. E aí a gente quis saber se é fraude ou não é fraude. Eu fiz umas anotações aqui de algumas, de 6 coisas que aconteceram no último domingo, em que eu não estou alegando que seja fraude. Vai do entendimento de vocês. A gente não pode falar que é fraude porque a gente não tem provas para falar que é fraude. Mas a gente tem algumas informações né? que deixam a gente, como que Na se dúvida. diz, na dúvida. A primeira informação foi que aconteceu sobre mudança de sessão de algumas pessoas que foram votar. Eu pesquisei bastante vídeos e tinha vários relatos de pessoas que não puderam votar, que foram votar, chegavam lá, não estavam os nomes dela lá, e aí mandava para um lado, mandava para o outro, falava que mudaram de sessão, e inclusive uma foi para o cartório. Chegando no cartório, ela estava proibida de votar porque ela não fez a biometria. E até onde a gente sabe, ou se você souber aí, você puder responder pra gente, mas até onde a gente sabe, não existe nenhuma lei que proíba a pessoa de não votar se ela não tiver a biometria. E detalhe, a biometria fez muita fila em muitos lugares. A maior reclamação das eleições de 2022 foi as filas gigantes por causa das digitais do povo não funcionar. Eu tive sorte que na primeira a minha pegou. Na minha foi a terceira, mas conseguimos, né? Graças a Deus. Aqui, na onde a gente votou, pelo menos na nossa sessão, foi bem rápido, né, amor? Sim. O que aconteceu? Elas não encontraram mesmo e direcionaram lá pro cartório eleitoral. Chegando lá, a moça me falou que meu título estava cancelado. Aí eu perguntei, por que ela? Porque você não fez a biometria. Falei, sim, mas não existe nenhuma lei que me proíbe de votar por eu não ter feito a biometria. Ela falou, sim, realmente não tem. Mas o seu título está cancelado e não tem o que fazer agora. Só vai conseguir resolver e saber detalhes depois da votação. Então, gente, foi isso que aconteceu. Segunda informação. Muitas pessoas foram votar e quando chegaram lá para votar já tinha sido votado, ou melhor, alguém votou no lugar delas. É meio que estranho, você vai chegar lá para votar tendo as digitais e alguém votou no seu lugar e a pessoa não conseguiu votar. Existem vários vídeos, repito, não sabemos se é vídeo oficial ou vídeo verdadeiro, de pessoas que chamaram até a polícia porque não conseguiram votar. Fala aqui, Pedrão, fala aqui. O que aconteceu, Pedrão? Aconteceu que quando eu vim votar, falaram que eu já tinha votado, entendeu? Tá bom, a que local é esse? Manuel Pereira. Queimados, né? Rio de Janeiro? Isso. Pois é, tu vou mandar pra Record, pra Rede Record de Televisão. Pode mandar. Tá bom, Pedrão? E aí, o teu livro, já veio assinado? Como é que foi? Não tá assinado nada não. Mas tem assinatura tua? Não. Já tinha, quando foi digitar meu título lá, falou que já tinha votado. Já constou que você tinha votado, né? E o que falaram pra você, Pedrão? O que falaram pra você? Ué, falaram que eu já tinha votado. E te dá um papelzinho, uma declaração pra você. Como brasileiro, eu tenho direito do meu voto, entendeu? Aí já tinha votado no lugar dele. Só isso. Terceira informação. Está se falando muito em algoritmos. Que a eleição teve algoritmos. Eu escrevi aqui que algumas informações de algumas pessoas que pesquisaram e diz que alguns matemáticos que começaram a fazer a conta lá para observar, se percebeu que a cada meio ponto que caía o Bolsonaro, Lula subia 1 ponto. E aí estamos falando que existia algoritmo ou foi muita coincidência. A cada meio ponto que o Bolsonaro voltava, vamos dizer assim, caía, o Lula subia 1 ponto. E aí o que vocês acham? É um algoritmo? Alguma coisa que foi colocada no sistema para dar esse bug? Ou é simplesmente uma coincidência natural? Você? Então, no mínimo estranho, né, pessoal? Uma apuração nas urnas
terem esse gráfico, gente. Isso é impossível. Isso é inadmissível. Não acontece dessa forma. O gráfico tinha que ser alto, baixo, tinha que ter uma briga nesse gráfico. Tinha que ter uma briga nesse gráfico. Esse gráfico é a prova do crime. Esse gráfico que você está vendo é a prova. Nas pesquisas já dava uma porcentagem, né? Foi completamente diferente. Isso a gente vai falar ainda daqui a pouco. A quarta, então eu tô adiantada. você já adiantou, já. Mas a quarta informação. Existiu muitas urnas, não tem a contagem do número das urnas, mas se você pesquisar aí na internet, vai estar lá de pessoas que não conseguiram confirmar voto para presidente. Lembrando, não sabemos, ou melhor, não se fala se foi para Bolsonaro, se foi para Ciro, se foi para Lula, não se fala, mas se fala que não conseguiam confirmar o voto para presidente. Pesquisem que você vai ver vídeos desse tipo. Quer falar alguma coisa? Então, eu cheguei a ver também no Instagram um vídeo de um cara que tentava, ele filmou, né? É claro que é proibido, mas ele filmou. Mas eu pensei, depois que ele avisou o mesário, avisou todo mundo, ele foi lá e filmou que não tava pegando e a polícia tava do lado. Foi, exato. Teve um senhor que até achei engraçado que ele gritava, esbravejava lá, porque ele queria confirmar o candidato, mas não ia o candidato, e ele falava que tava bloqueado por causa de outro candidato e assim vai. Na quinta e última informação, o que está se falando muito, até foi falado na Jovem Pan, alguns especialistas falaram também, de que eles estão achando estranho que o Bolsonaro indicou senadoras e senadores, e esses senadores obtiveram votos muito expressivos, e esses votos o Bolsonaro não teve. Seria meio que estranho, tipo, ele indicou o senador, a pessoa vota no senador, mas no presidente vota no Lula. Tô dando um exemplo. É isso que estão falando. Então aqui, eu vou dar uns exemplos para vocês da senadora Damares, do Distrito Federal. Vocês podem entrar lá no resultados do TSE e fazer essa simples conta de matemática lá. A Damares, ela teve 714.562 votos. A Flávia Arruda, que é uma outra candidata que é do PL, do partido do presidente Bolsonaro, teve 429.676 votos. Somando as duas tiveram 1.144.238 votos. Ora bolas, Bolsonaro teve 910.397 votos, ou seja, 232 mil votos a mais que Bolsonaro elas tiveram. Então Bolsonaro teve 232 mil votos a menos do que as duas juntas. Se o Bolsonaro ele indica, ele não consegue receber votos de quem ele indicou, essa conta não fecha. Outro detalhe é no Rio Grande do Norte, com Rogério Marinho. O Rogério Marinho teve 708.351 votos no Rio Grande do Norte. Bolsonaro teve 622.731 votos. Outra conta que não bate. Mas isso é questão de, como que eu posso dizer, cada um com a sua opinião. Coisa interessante. Tava dando uma olhadinha, Distrito Federal, e se você somar os votos da Flávia Arruda e da Damares, dá 200 mil votos a mais do que o Bolsonaro teve. Rogério Marinho, Rio Grande do Norte, ele tem 80 mil votos a mais do que o Bolsonaro teve no Rio Grande do Norte. Eu só acho engraçado, e aqui vale se perguntar, né, como que os votos são realizados. Porque, de novo, eu vou reiterar isso é importante. A gente teve eleições muito positivas para senadores que foram apoiados pelo presidente Bolsonaro, deputados federais com votação expressiva também. No entanto, quando eu pego o gráfico aí que a gente acompanhou dessa apuração, pega no site do TSE, tem o gráfico. A queda foi muito sistemática. O gráfico ele se cruza de maneira completamente sistemática. Começou alto e abaixou numa linha reta e o Lula subiu numa linha reta. Aqui é só para a gente conjecturar, para a gente refletir sobre o processo eleitoral, sobre o escrutínio e como é realizada a apuração.
O que eu entendo é o seguinte, eu acho estranho, você pega, por exemplo, o Distrito Federal, você tem senadoras que fazem parte dessa base de apoio ao Bolsonaro e tem 200 mil votos a mais do que o Bolsonaro teve. Então, aqui vai alguma proposta ou alguma sugestão. As senadoras, elas podem também, né, agora no segundo turno, mexer no discurso, na base e fazer com que esses votos que foram transferidos a ela sejam também transferidos ao Bolsonaro. E também tem a questão dos votos nulos, votos em branco, abstenções, Minas Gerais, tudo bem, tudo isso a gente vai explorar, mas eu só acho irônico essas discrepâncias e fica aí uma reflexão. Lembrando que tem mais uma coisa aqui, a última informação que a Rebeca falou no decorrer do vídeo é não estava que combinado. não estava combinado. A gente botou para gravar aqui, vamos lá. Manipulação das pesquisas. O que acontece? Todas as pesquisas que foram patrocinadas, que foram pagas por determinadas empresas do segmento de televisão, que vocês possam entender do jeito que vocês quiserem entender, todas as pesquisas mostravam Bolsonaro com 33, 36, e uma pesquisa antes, um pouco antes das eleições, um dia antes das eleições, aparecia Lula com 51% e Bolsonaro acho que com 36%. E na outra pesquisa mostrava Lula com 50% e Bolsonaro com 33%. Uma coisa assim, qualquer coisa vocês vão lá e pesquisa. E na realidade era totalmente diferente. Eles falavam que o Lula teria 18 pontos na frente de Bolsonaro e ele seria eleito no primeiro turno. Resposta disso: a diferença é de 5 pontos entre Bolsonaro e Lula. Lula não foi eleito no primeiro turno, é óbvio, e a diferença é de 5 pontos. O que a gente fala quando a gente quer dizer manipulação? Manipulação eles indicam para vocês, pra gente, quem eles querem que esteja na frente. Um exemplo, Lula está na frente. Existem muitas, mas muitas, eu vou falar bem pertinho do microfone, muitas pessoas que ela vai muito por pesquisa. Ela olha, quem tá na frente? Tá Sebastião. Eu vou votar no Sebastião porque eu não vou jogar meu voto fora. Sebastião já vai ganhar, eu boto lá pro Sebastião ganhar. E não é assim que funciona. Mas muita gente, ela vai pela pesquisa dessa forma. Então a pesquisa manipulou muito. E aí desde 2018... há um pouco tempo atrás o povo não acredita, ou grande maioria, ou parte da maioria, não acredita em pesquisas. E vocês, acreditam ainda em pesquisas? Deixa aqui seus comentários pra gente, né, amor? Exatamente. Depois do que nós vimos, eu e o Matheus, nós dois não acreditamos mais em tais pesquisas, né, amor? A pesquisa deixa a gente muito duvidoso daquilo que vai acontecer. Agora, aí fica a critério de vocês. A diferença repetindo, a diferença do Lula para o Bolsonaro são 5 pontos. Na pesquisa aparecia Lula com 18 pontos na frente. Alguma coisa está errada, a manipulação está aí. Eles querendo passar para vocês, para a gente, que quem está na frente é fulano de tal e a gente vai votar por impulso nesse fulano de tal. Detalhe que não está acontecendo porque o povo está acordando. Bom, eu acho que é isso que a gente quis um pouquinho esclarecer para vocês. Aí vocês entendem da forma que vocês quiserem entender. A gente não está falando nas claras assim que foi fraude. Mas a gente está mostrando seis possibilidades, né? Que falam ou que induz ser fraude. Lembrando que não temos prova para isso. Tudo aquilo que a gente falou, se vocês quiserem ver, entra no Facebook, pesquisa lá, fraude nas urnas, que vocês vão ver bastante coisa, bastante matéria, bastante vídeos sobre esse determinado assunto. Então a gente foi lá, buscou, filtrou e trouxe para vocês. É uma lista que a gente fez com várias informações que, querendo ou não, ajuntando elas, deixa claro pra gente que pode sim ter acontecido uma fraude. Teve não alguma quer coisa dizer errada que aconteceu. A gente pode estar equivocado. Mas, conforme todas essas informações que a gente ajuntou, dá um possível entendimento a isso. Detalhe, esses são 6 que a gente conseguiu, em algumas horas, puxar para vocês entenderem aí um pouco. Se pesquisar, vocês vão ver mais coisas. Se
procurar mais, vai achar mais coisas. Então esses são os 6 que a gente achou, trouxe para vocês. E aí fica a pergunta a vocês. Vocês acham que essas eleições dá para confiar? Aí é totalmente a opinião de vocês. E deixa aqui pra gente saber um pouquinho do que vocês acham, a sua opinião. É muito importante para que muitas pessoas que estejam na dúvida também, ela seja esclarecida. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem saber a nossa opinião sobre alguma coisa, podem comentar aí que a gente está à disposição. Lembrando, sem ofensas aqui no comentário, a gente não precisa disso, a gente está expondo uma opinião. Se você não concorda, tá tudo bem também, não tem problema, mas a gente não precisa ofender um ou outro só porque pensamos de maneira diferente. E está acontecendo muito isso. Acontece. A Rebeca aconteceu com ela agora de pouco, de receber ofensa por ela expressar a opinião dela. Exatamente, mas depois eu vou ver se a gente consegue trazer um outro vídeo Outro conteúdo explicando sobre uma outra coisa que tem a ver, né? Mas a gente pode jogar isso para um outro vídeo. Se vocês quiserem, comenta aí também, que a gente vai estar trazendo mais informações, porque é isso que o Papo Casal sempre gosta de trazer, informação. Detalhe, se não tiver eu, tá ela, se ela não tiver, tá eu aqui. Beleza? Isso aí, mas sempre junto com você pra gente poder trazer o máximo de informações possíveis. Abraço, fiquem com Deus, até mais.